Fala, pai. Lição de futebol, capítulo 1. Tudo isso aqui que eu vou falar a partir de agora, em 2 ou 3 capítulos, tudo isso vai para todos estes virabundentos, vira-latas, vagabundos e nojentos, para esse cego de bola da crônica esportiva televisiva brasileira e para esses torcedores idiotas. Ou seja, para todos aqueles que adoram fazer comparações idiotas, imbecis, entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, sempre tentando diminuir, desmerecer a história vitoriosa do futebol brasileiro e enaltecer o futebol europeu. Para esses idiotas, nada no Brasil e no seu futebol serve. Tudo que é bom está no futebol europeu e na própria Europa, esquecendo que tudo que não presta no mundo veio da Europa. Máfia, roubalheiro oficial, Cosa Nostra, guerras, tudo veio da Europa. Mas, então, para que possamos fazer uma comparação correta, honesta, entre o futebol brasileiro e o futebol da Europa, a gente tem que, antes de tudo, a gente tem que explicar. Então, tem que deixar bem claro o que é futebol brasileiro e o que é futebol europeu. Futebol brasileiro é o futebol feito pelos craques e treinadores brasileiros. Este futebol de hoje, que tem 230 jogadores gringos, perna de pau, e 23 treinadores dos seus clubes aqui no Brasil, esse futebol não é o futebol brasileiro. É uma mistura aí. É uma gringaiada. Futebol brasileiro é o futebol feito pelos jogadores e treinadores brasileiros. E este futebol, com seus próprios jogadores, seus próprios treinadores, é recordista mundial. Ganhou 35 títulos mundiais. 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 5 Mundiais de Clube, 5 Mundiais Sub-20, 4 Mundiais Sub-17. 10 mundiais de clube e 7 mundiais de clube sub-17. Só nas divisões de base, que é onde está a base do futebol, é o alicerce do futebol, é o que representa o futebol de qualquer país, é futebol de base. O Brasil tem 16 títulos, 16, mais do que toda a Europa. A Argentina tem 6, são 25. Aí é o mundo todinho juntando, não tem igual Brasil e Argentina. Mas eu estou aqui para... É igual a Brasil e a Argentina, mas eu estou aqui falar do futebol brasileiro. Então, o futebol brasileiro tem 35 títulos mundiais. É o maior vencedor de futebol de base do mundo, com seus próprios jogadores, seus próprios treinadores. Agora, vamos para o futebol europeu. O futebol europeu é o futebol feito pelos jogadores e treinadores europeus. Vamos para o futebol europeu mais rico, os países mais ricos. Espanha. Os seus próprios jogadores, seus próprios treinadores, têm 7 títulos. Uma Copa do Mundo, um Mundial Sub-20 e 5 Mundiais Sub-17. 7. A Itália tem 4 Copas do Mundo só. Não tem nenhum Mundial de divisão de base. São 11. A Inglaterra tem 3. Uma Copa do Mundo, um Sub-20 e um Sub-17. 14. A França tem 6. A França tem 6. Tem 2 Copas do Mundo, 2 Copas das Confederações, um Sub-20 e um Sub-17. E a Alemanha tem 6. 4 Copas do Mundo, um Sub-20 e um Sub-17. Então, 7 da Espanha, 3 da Itália, 4 da Itália, 11. 3 da Inglaterra, 14. 6 da França, 20. Com 6 da Alemanha, 26. O Brasil tem 35. Se juntar, sul-americano, se juntar o da Argentina, os 23 títulos da Argentina, que também são com jogadores argentinos, 58. Com 9 do Uruguai, são 68. Com 67. Com da Colômbia, 68. Os sul-americanos têm 68 títulos com seus próprios jogadores.
sem gringo. Os europeus têm 34, vamos botar 34, que tem Suíça, botar Rússia também tem um. Isso tudo subdivisão de base. Pronto, vamos botar. Então dá um banho. Fora disso, então já decidimos. Futebol europeu é o futebol feito pelos jogadores europeus. Esse daí tem 26 títulos. Tá bom? O futebol brasileiro tem 35. Agora vamos para outro. Você tem outra coisa também. Você tem que levar em consideração também Não, antes. Porque você não pode computar como futebol europeu os títulos de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, porque não são títulos do futebol, respectivamente, da Espanha e da Alemanha, nem os italianos. São títulos mundiais, nem os ingleses. São títulos de times que são seleções mundiais. Aí teria que dividir 3 para o Brasil, 2 para a Argentina, 4 para a África. Os seus próprios jogadores só têm 26 títulos, esses países. Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, os 5 maiores. 26 títulos. O Brasil tem 35. Agora, fora disso, vem o fator econômico. Fator econômico. A Itália, a Europa tem um PIB, juntando a Inglaterra, de 17 trilhões. 17 trilhões. Pode comprar o que quiser. Além de tudo, o futebol europeu, ele é feito para 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Que é feito para a África, para a Ásia, é feito para o Japão, para os países árabes, claro, para a Índia. E esses países todos juntos têm um PIB de 32 trilhões. 26 vezes maior do que o PIB do Brasil. Então o futebol europeu é feito para onde tem dinheiro. 32 trilhões de dólares e 3 bilhões e 200 mil pessoas. Agora o futebol brasileiro é feito para um PIB de 1 trilhão e 600 milhões. 26 vezes menor do que o da Europa. E para uma população de 200 mil habitantes. O que é que você acha? Dos 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes que o Brasil tem, dos 210 milhões, apenas 10 milhões são ricos. O futebol europeu é feito para 3 bilhões e 200 milhões. Desse daí, 1 bilhão de pessoas são ricos. Aí nós não podemos concorrer. Aí eles podem contratar todos os jogadores, maiores craques do mundo, eles podem contratar para a Europa. Que eles têm como pagar. Nós aqui, além disso, nós aqui ficamos contratando refúgio. O que a Europa não quer, a gente contrata. Traz para cá. Mas sabe o que acontece? Contamina o futebol daqui. Contamina. Então, para fazer essa comparação, meu amigo, futebol europeu e futebol brasileiro, você tem que levar em consideração essas coisas. O que é futebol europeu, o que é futebol brasileiro. Depois, o poderio econômico da Europa e o poderio econômico do Brasil. Além de tudo, a burrice dos dirigentes brasileiros e a inteligência dos dirigentes europeus. Os dirigentes europeus, com todo esse dinheiro, compram o melhor jogador do mundo. A gente, com o dinheiro que a gente apura com a venda dos nossos jogadores, a gente mete o pau a comprar Vidal, como é o nome? Vidal, quando foi embora, Merdel, Arboleda, Soteldo, Cacete, sei lá mais quem. Aí faz um futebol de segunda categoria. E nessa brincadeira, nós estamos há 21 anos sem ganhar a Copa do Mundo e há 12 anos sem ganhar o Mundial de Clube. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte do capítulo. Agora, nós vamos depois, capítulo 2, nós vamos falar, por exemplo, nós vamos falar logo agora. Toda vez que você vê esses caras da imprensa elogiando os gringos que vêm jogar no Brasil, Medel, Arboleda, esses caras aí, quando vê, não vou citar nome não, quando você vê essa turma da imprensa elogiando jogador estrangeiro que vem jogar no Brasil, quando você vê os vira-lata fazerem isso, os virabundantes fazerem isso, é porque eles estão recebendo dos empresários dinheiro, propina dos empresários desses jogadores para elogiar estes jogadores. Tá bom? Essa é a primeira lição, mas eu não vou falar mais desse assunto. Essa é a primeira lição do futebol. Aprendam!